eres tú, entre todas las mujeres, y bendita es el fruto que tu vientre nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Agradecemos mais uma vez ao nosso querido Maestro Gomes por mais uma vez trazer a sua arte e nos colocar em sintonia com o plano superior para recebermos a nossa primeira palestra do dia. Dando continuidade ao nosso congresso, iremos agora apresentar o nosso palestrante. Jorge Elahá é engenheiro eletrônico com mestrado em administração. Ingressou no movimento espírita jovem no Pará em 1980. Transferiu-se para Rondônia em 1987, onde atuou por 35 anos na coordenação de grupos de jovens. Perdão, gente. Difícil apresentar o Jorge Elahá. Em 2021, uau! Essa que é uma entrada de impacto, né? Olha só, em 2021 transferiu-se para Curitiba, Paraná. Hoje ele atua tanto na Federação Espírita de Rondônia, quanto no Centro Espírita Recanto da Prece, em Curitiba. Como ouvimos, Jorge Elahá tem se dedicado ao estudo e à divulgação do Espiritismo, contribuindo significativamente para a propagação dos ensinos de Kardec, com a palestra Espiritismo e Transição Planetária, os alicerces da nova era, conosco, Jorge Elahá. Maestro, grazie mille. Um bom dia para todos nós, sejamos todos muito bem-vindos ao nosso segundo dia de atividades do nosso congresso. Quero primeiramente agradecer a oportunidade de estar aqui na presença de todos, revendo amigos queridos e fazendo novos amigos dentro desse nosso maravilhoso ambiente que é o nosso movimento espírita.
nunca seria demais iniciarmos as nossas discussões de hoje, rendendo homenagens a um companheiro que neste momento não se encontra presente aqui, mas que foi o lidador da causa há muitas décadas, realizando o trabalho de fomento do movimento espírita, justificando que nós estejamos hoje aqui nessa atividade. Rendo minhas homenagens a Divaldo Pereira Franco, que sem a atividade que ele tivesse feito, muito provavelmente nós não estaríamos aqui reunidos para esta atividade. O livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 3º, intitulado Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, oferece-nos uma leitura em que nos mostra 5 etapas do processo de desenvolvimento e de progresso dos mundos. A Terra ocuparia a segunda dessas 5 posições, nos importando, portanto, no nosso dia de hoje, o primeiro, o grau anterior a ela, chamado mundos primitivos, que podem ser comparados mais sinteticamente com a pré-história. O segundo grau, chamado provas e expiações, que é tipicamente aquilo que aconteceu e acontece na história do planeta. E o terceiro grau, que é para onde a Terra estaria indo, que seria o chamado mundo de regeneração. Dentro daquilo que nós conseguimos coletar nesse capítulo 3º do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, os mundos progridem e aqueles que estão num determinado estágio avançarão progressivamente para os estágios subsequentes. Porém, diante daquilo que a doutrina espírita nos mostra, nós não evoluiremos em termos de planeta como se fosse uma escada. Não. Nós evoluímos em rampa, uma inclinação permanente através da qual os mundos têm a possibilidade de promover o seu processo evolutivo gradual a cada dia. Mas, quando nós nos debruçamos no livro A Gênese, no capítulo 18, no item 2, nós encontramos uma informação muito preciosa, na qual se diz que a evolução dos mundos, ela não se dá com a mesma velocidade o tempo todo, como se esta rampa tivesse 2 momentos de inclinação, um momento gradual e lento, e um segundo momento mais agudo, com maior velocidade, no qual este processo evolutivo ganharia maior velocidade. O mesmo livro, a Gênese, mas agora no capítulo 11, nos itens 36 e 37, vão nos oferecer detalhes de como é que esta transformação acontece, em que é possível perceber, observando o item 36 e o item 37, que esta rampa mais suave acontece naquilo que o texto chama de período normal, em que se dá a evolução individual de criaturas que podem ser retiradas desse processo evolutivo e que há um outro momento em que se movimentam massas, em que a movimentação é coletiva, em que se movimenta efetivamente um número muito maior de espíritos na unidade de tempo. Então, esse período aonde é mais lento, Kardec chama de período normal. E o período mais agudo, em que acontecem transformações mais rápidas dentro do planeta, seriam os períodos chamados de transição planetária, aonde efetivamente aconteceria rápidas mudanças num conjunto de espíritos bastante significativos, muitos deles partindo do planeta e muitos ao mesmo tempo chegando. É aí nesse texto, numa mensagem assinada por Dr. Barry, no item 9,
desse mesmo capítulo 18 da Gênese, que nós iremos encontrar uma informação muito preciosa, em que nos indica quando teria começado a transição planetária, em que período da história a transição teria se iniciado. Lá está descrito. E esse mesmo momento histórico, ele aparece num outro texto, que está contido no livro Obras Póstumas. O livro Obras Póstumas não tem os capítulos numerados, então é difícil nós dizermos é o capítulo X ou Y. Mas, se a gente for contando um por um, nós vamos perceber que essa informação está na segunda parte do livro Obras Póstumas, na 31ª mensagem, intitulada Regeneração da Humanidade. Ali também, uma mensagem de 30 parágrafos, no parágrafo 22, também vai aparecer a mesma informação, nos dizendo quando que esta transição terá começado. Na obra de Kardec, A Gênese, nós encontramos a informação de que ela teria iniciado há quase um século. Então, a obra foi publicada no dia 6 de janeiro de 1868. Então, ela deve ter sido produzida em 67. Um episódio histórico marcante, aproximadamente 100 anos antes da codificação, recai, Cláudia Bonmartin, cai na Revolução Francesa. Porque, efetivamente, é um período muito marcante na história pela fratura no pensamento ocidental que acontece exatamente a partir deste episódio, que tem reflexos muito profundos no pensamento humano e não somente nos aspectos políticos de mudança de regime, mas as transformações que ocorrem no Ocidente a partir desse momento. E é ali, na chamada Revolução Francesa, que nós vamos ter um afastamento da sociedade ocidental de tudo aquilo que nós conhecemos como religião. A religião vinha de vários séculos de ações extremamente violentas e abusivas até, muito intolerante, promovido por muitos de nós que hoje estamos reencarnados dentro do ambiente espírita, mas foi um período de muita dificuldade. Então, a marca do começo desse processo de transformação vai se dar efetivamente ali, quando ocorre a chamada Revolução Francesa. No livro Obras Póstumas não vai dizer quase um século, lá diz há um século. Mas pode ser, na verdade, questões de arredondamento de tempo. Nós vamos então perceber que ali, naquele momento, ocorre o início da transição planetária, segundo a doutrina espírita. Mas quando nós nos recorremos ao livro do Apocalipse, que fala sobre o que aconteceria no final dos tempos, nós vamos encontrar uma sequência muito forte de cataclismos, terremotos, maremotos, estrelas que caem, rios que se transformam em sangue ou que ficam com as águas amargas, muito sofrimento e muita dor, como sendo característica essencial do período do chamado final dos tempos. Isso também acontece no Evangelho de Mateus, capítulo 24, aonde Jesus, no chamado Sermão Profético, assinala algumas informações sobre o futuro da humanidade. A tradução daquilo que estava no grego foi trazido para o português com o nome de final dos tempos. Mas o que está no grego, na verdade, é as palavras Sintelea Cosmo, que não significa final dos tempos. Sintelea tem a ver com síntese, resultado, fruto final. E cosmos não tem a ver com tempo, tem a ver com o mundo, com o lugar aonde vivemos.
Então, Sinteleia Cosmos não teria uma tradução tão exata como o final dos tempos. Em Esperanto, por exemplo, a tradução que aparece no texto é Maturidio de la Mondadio. Aqueles que conhecem Esperanto sabem que Maturidio de la Mondadio não é final dos tempos, mas sim maturação da idade do mundo, o que é muito mais razoável do que final dos tempos. Mas ali naquela parte, nesse texto, fala-se muito de dor, de sofrimento. Então, há no ideário humano uma preocupação muito grande que o período da chamada transição planetária seja um período marcado por um conjunto de dores do ponto de vista físico, como se essa etapa da chamada transição planetária seja um período no qual nós vamos observar uma quantidade muito grande de sofrimentos físicos. E o que a doutrina espírita fala sobre essa transição? O que ela vem dizer para nós sobre isso? Respostas para esta pergunta estão no capítulo 31 da Obras Póstumas, na segunda parte, que eu já comentei, a mensagem Regeneração da Humanidade. No parágrafo 4º desta mensagem, os Espíritos dizem: não busqueis nos céus os sinais da transição. Eles não estão nos céus. Não é lá, Regina, que a gente vai encontrar os sinais. Diz, então, a mensagem: procurai entre vós, procurai na relação entre vós, porque é na maneira como vocês se relacionam que serão identificados os sinais do processo de transição, e não no fora de vocês. Naquela mesma mensagem do Dr. Barry, quando fala sobre esta questão das transformações, ele vai dizer que as movimentações não são geológicas, são movimentações sociológicas, são movimentações nos aspectos do comportamento da criatura humana, na forma como nós lidamos com a vida, e não as questões específicas que o planeta possui. No item 7 do capítulo 18, ainda não na mensagem do Dr. Barry, que começa no item 8, mas no item 7, ainda texto de Kardec, ele diz assim: não são as entranhas do planeta que vão se movimentar, são, na verdade, as movimentações do cunho do comportamento da criatura humana que se apresentaria nessa janela da chamada transição planetária. Isto não quer dizer, entretanto, que não vão acontecer maremotos, terremotos, tsunamis, furacões, queda de aviões e vulcões, tornados, etc. Até porque isso faz parte da nossa condição natural de evolução, como bem lembrou ontem o nosso querido Godinho, quando falava desses fenômenos que acontecem no nosso período em função da nossa condição ainda, de termos muitas expiações para atravessarmos nesse período da história da humanidade. Mas nós não podemos apontar que os fenômenos do ponto de vista físico, eles sejam efetivamente os fenômenos que marcam a transição planetária, porque nós já tivemos muitos episódios bastante gravosos e que não foram efetivamente indicadores de transição planetária. Aqui na Europa, de 1347 a 1352, nós experimentamos a chamada peste negra, que, segundo alguns historiadores, levou 1/3, alguns mais audaciosos falam de metade da população da Europa, e nós não estávamos na transição planetária, e foi uma pandemia muito forte. Há um século vivemos aqui, na Europa principalmente, a chamada gripe espanhola, que, segundo as estatísticas, teria levado 50 milhões de pessoas, quando a humanidade ainda não contava sequer com 2 bilhões de pessoas. E nós tivemos a pandemia, agora, mais recente, um século depois, porque a outra foi de 1918 a 1920, tivemos agora uma outra, aproximadamente 100 anos depois, a Covid, que, segundo as estatísticas, produziu
a desencarnação de 7 milhões de pessoas num universo de 8 bilhões de pessoas. Os meus matemáticos da Dinamarca, aqui os meus engenheiros, devem fazer as contas para verificar que a pandemia de 1918 é 30 vezes mais forte do que a da Covid-19. Então, nós temos que ver que guerras, pandemias e outros fenômenos não são os indicadores efetivos da transição planetária, porque a humanidade sempre teve experiências com fome, com secas, com morte, com guerras, e nós não estávamos necessariamente na transição. Então, o que marca a transição? O que marca a transição planetária é a convulsão ideológica do mundo em que vivemos. Não são os fenômenos que ocorrem do lado de fora da criatura humana. São os fenômenos que se dão no interior do ser humano. É o que acontece no interno de cada um de nós. Debruçado sobre este processo do entendimento da chamada pandemia, da transição planetária, nós podemos identificar como se de repente houvesse 7 fenômenos que ocorrem no curso da transição planetária. Quando digo que são 7 fenômenos, não estou dizendo que eles são 7 fenômenos sequenciais, que termina um para começar o outro, mas existe 7 fenômenos, alguns são realmente sequenciais, outros não, mas esses fenômenos marcam o processo de transformação para a saída do planeta da condição de provas e expiações para ingresso efetivo, real e verdadeiro numa sociedade transformada que seria um mundo de regeneração. O primeiro desses fenômenos, primeiro deles, e que evidentemente está assinalado quando se fala que o fenômeno começou há aproximadamente 100 anos, é a Revolução Francesa, mas a Revolução Francesa em si não tem um impacto efetivo no sentido da transição planetária, mas sim as consequências que essa revolução trouxe para a humanidade em função da ruptura com o aspecto religioso que nós temos, e é quando nós vamos ver o fenômeno que verdadeiramente marca o início dessa transição, que é o afastamento da criatura humana de todas as conexões com o espiritual. Tivemos um grande pensador no século XIX, Ludwig Feuerbach. Não é assim, Udo? Feuerbach. Ludwig Feuerbach, que foi o iniciador de todo um conjunto de pensamentos que buscavam desconstruir os conceitos religiosos e que se apoiava, evidentemente, na leitura que ele fazia de religião que existia naquele período, e a gente entende a razão pela qual tudo isso teria acontecido. Mas nós não podemos imaginar que esse processo se deu porque tenha sido ele, efetivamente, que negou uma religião semelhante à que temos hoje. Não, a religião da época em que ele viveu. Então, como se fosse um pêndulo de relógio que oscilasse para um lado e para o outro, a primeira oscilação da transição planetária é o surgimento dessas ideologias que negavam todas as questões da espiritualidade. A ascensão do materialismo no planeta, como uma resposta ao longo processo de perseguição que a religião promoveu sobre a ciência e a filosofia. Então, nós temos uma primeira oscilação promovendo o surgimento dessas ideologias de ruptura. Um segundo momento que a gente vai encontrar como se fosse uma espécie de resposta para essa oscilação é que, quando surge o materialismo na Terra, vem no sentido inverso
o surgimento de todas as doutrinas espiritualistas que aparecem no século XIX, mais especificamente na segunda metade do século XIX. Elas são várias, o Espiritismo está entre elas. E a doutrina espírita ela tem uma singularidade, porque entre as várias características apresentadas por Allan Kardec no capítulo 1º do livro A Gênese, num capítulo intitulado O Caráter da Revelação Espírita, existem 5 pontos que são muito importantes para que a gente entenda a diferença dessa doutrina e o valor que ela tem neste cenário de construção do materialismo. A primeira das características bastante interessantes que ela possui é o fato de que ela se apresenta fruto não de um homem só, mas ela é de uma construção coletiva. As revelações anteriores, elas eram personalizadas em um indivíduo. Buda, Krishna, Jesus, Moisés, Zaratustra. Sempre foi alguém que veio e disse: eu tenho a informação da verdade, sigam a mim. Mas nós encontramos na revelação espírita o caráter coletivo, que permite exatamente o diálogo das ideias e a construção de algo que se apresente de maneira mais substancial, pela possibilidade de confrontação das ideias e não por um guru específico que traz uma mensagem centrada nele. A mensagem espírita é coletiva. Segunda característica interessantíssima dessa mesma mensagem, ela é uma mensagem voltada para as questões científicas. Ela é científica porque Krishna, Buda, Jesus, Moisés, Zaratustra, Hermes Trismegisto, Orfeu, Sócrates, Platão, quem nós quisermos evocar nesse grande panteão de reveladores, não tinham compromisso com a parte científica. A doutrina espírita vem e se aproxima dos princípios científicos, preocupada exatamente com garantir com que as suas ideias estejam consentâneas, estejam de acordo com o que a ciência nos apresenta. Uma terceira característica também muito interessante que ela tem, e ontem o nosso presidente Godinho nos apresentou, é o fato dela ser progressiva, ou seja, o que sabemos hoje, amanhã pode ser ampliado, desde que não desconstrua o já edificado, e assim novos saberes se edificam. Então, o fato dela também ser uma doutrina progressiva é muito interessante, porque ela não está fechada em si mesma, mas aberta para a discussão e a introdução de novos saberes que não destruam o edifício anteriormente erigido. Uma quarta característica que essa doutrina possui e que lhe garante um aspecto bastante interessante é o fato de ser uma doutrina universal. Ou seja, a sua proposta não é atingir um povo, um grupo, uma fração da humanidade, mas atingir a humanidade como um todo. Em O Livro dos Espíritos, no item 222, nós vamos encontrar ali uma dissertação que Kardec faz, não é uma pergunta, e já no primeiro parágrafo desta dissertação, Kardec diz que os princípios espíritas existem desde a origem da história da humanidade e que, portanto, ele nada tem de novo em termos daquilo que ele apresenta, mas o método como ele foi construído é que é o grande diferencial. Essa mesma informação nós iremos encontrar na conclusão também do Livro dos Espíritos, na sexta parte da conclusão, no primeiro e no terceiro parágrafo, aonde Allan Kardec vai destacar que sim, a doutrina espírita, ela não é uma doutrina que traz coisas que nunca se ouviu antes, quando se sabe que desde os Vedas, desde os pensamentos mais antigos, remotos da Índia, nós já tínhamos a informação dos renascimentos. O Bhagavad Gita de Krishna
está repleto de informações relacionadas à reencarnação e à lei de causa e efeito. A cabala judaica também tem os seus mesmos princípios, e várias outras doutrinas, como a do Buda, traz muitos princípios assemelhados, ou seja, as verdades espíritas, elas são verdades que vieram há muito tempo sendo apresentadas na humanidade. Mas, naquele período anterior, ela era objeto de estudos secretos, como nos fala Leon Denis no capítulo 1º do livro em que ele trata sobre essa questão, chamado Depois da Morte, em que ele fala, Vitor, que todos esses conhecimentos eram conhecimentos da doutrina secreta, porque não eram entregues ao vulgo, porque o vulgo não era capaz de entender. A doutrina espírita representa, na verdade, a entrega universal da doutrina secreta para toda a humanidade. Mas há uma quinta característica, para quem se perdeu, eu só falei de 4. Eu disse que ela era coletiva, que ela era científica, que ela era progressiva, que ela era universal, mas há uma quinta característica que a doutrina espírita possui, que é, evidentemente, o fator mais espetacular e diferencial que ela tem. Porque nós temos obras do século XIX que trabalham a discussão da entrega dessa doutrina secreta pela mão de outros autores que são encarnados e que apresentam isso. Mas a doutrina espírita, ela traz uma convocação moral espetacular, Jussara, que não se compara com as outras propostas que nós encontramos. O Espiritismo não é uma filosofia de janela, para que a gente na janela fique olhando e dizendo, sabe por que ele sofre? Porque na outra encarnação não é. O objetivo da entrega da doutrina espírita é para que nós analisemos as nossas próprias vidas e façamos um pacto de mudança interior. Porque se nós não fizermos esse pacto de mudança, a doutrina será vã. A doutrina será vã. No último item do Livro dos Médiuns, que é o item 350, de um livro que está discutindo sobre mediunidade, que não tem nada a ver, não é, Júlio? Não tem nada a ver com isso. Kardec faz um texto magistral que todos deveríamos ler, o último item do Livro dos Médiuns, em que ele diz que de que adiantaria conhecermos tudo se nós não nos transformássemos. Se nós não descobríssemos efetivamente o propósito transformador da mensagem espírita. A razão pela qual, portanto, nós devemos nos aproximar desta verdade não é para saber, não é para conhecermos simplesmente, porque isto não será suficiente para garantir a nossa felicidade futura. Em O Livro dos Espíritos, na questão 982, Allan Kardec interroga os espíritos: é necessário crer na manifestação dos espíritos e possuir fé espírita para garantir a boa sorte na vida futura? E a resposta é: se assim fosse, estariam deserdados todos os que não creem, o que seria um absurdo. Que doutrina vocês conhecem que é capaz de dizer que os seus fiéis não são necessariamente os salvos? Porque a grande maioria das doutrinas que estão por aí dizem: se você estiver aqui, você está salvo. Mas se você não estiver aqui, você não está salvo. E a doutrina espírita diz: se você tiver o conhecimento espírita, conhecer e crer na manifestação dos espíritos, eu não garanto nada. Eu não garanto nada. Porque, na verdade, não é isso que vai libertar as nossas almas.
mas o nosso compromisso com a transformação, com o bem. É isso que vai fazer com que a doutrina tenha sentido, senão ela será igual a tantas outras. Eu conheço várias doutrinas reencarnacionistas, várias. Eu encheria 2 mãos minhas de doutrinas que falam de reencarnação e lei de causa e efeito. Mas essas mesmas doutrinas não trazem uma convocação de transformação moral. Elas se apresentam como informativas e não formativas, não transformadoras, não são reflexivas. E esse é o grande diferencial. Então, quando o pêndulo oscila para um lado, trazendo o materialismo que destrói as perspectivas da humanidade em termos de compreensão do que seja a realidade imortal, a espiritualidade responde com o advento de verdades espirituais que se contrapõem a esse materialismo. E entre essas verdades, o espiritismo se sobressai. Por que que ele se sobressai? Porque ele é capaz de mover as nossas entranhas e evocar a necessidade de sermos verdadeiramente bons, porque ancora os seus princípios nas propostas morais que Jesus nos ofereceu. Porque às vezes podemos dizer assim, mas o que será que esse espiritismo fala? Qual é a moral que ele traz? O que tem de especial? Qual é o grande diferencial que tem aí? E se o espiritismo viesse trazer uma moral rebuscada, toda nova, como seria difícil dizermos qual é a moral espírita. Mas a moral espírita, ela é em tudo semelhante à moral que o Cristo propunha. Não era o perdão, o amor ao próximo, o desapego dos bens terrenos? Não eram essas as propostas de Jesus? Então, é essa a grande diferença, o grande diferencial da doutrina espírita que serve como resposta a esse materialismo que tenta impedir com que a humanidade possa compreender o sentido. Então, e eu disse que eram 7, quando o primeiro movimento vai para o materialismo e o segundo se movimenta para cá, nós temos um terceiro movimento no sentido contrário. Esse terceiro movimento é a encarnação maciça, numerosa, de uma série de entidades profundamente perturbadas. Espíritos muito complicados e passam a encarnar no planeta de uma forma muito mais intensa. É certo que ao longo da história da humanidade eles encarnavam, mas a forma como esses espíritos vinham, ela era espaçada uma da outra. Eles não vinham juntos, eles vinham afastados uns dos outros, para permitir com que a humanidade diluísse suas ideologias e conseguisse acompanhar a marcha do progresso. Essas entidades, elas são extremamente difíceis. E quando elas aparecem na história da humanidade, elas são reconhecidas exatamente pela violência, pelo desequilíbrio. Às vezes a gente fica pensando que é um parente. Não é nenhum parente nosso. São os senhores da guerra, os grandes imperadores sanguinários, os desequilibradores da história da humanidade, são esses. Então, essas entidades, elas vêm na história, mas elas vêm afastadas umas das outras, como se, não sei como é que vai traduzir isso, como se existisse um conta-gotas, que pingasse uma gota por vez. E quando chega na transição planetária, o que acontece? O Cristo planetário pega este conta-gota, tira a tampa e derrama o vidro. Então, nós vamos assistir uma quantidade enorme de entidades profundamente desequilibradas no nosso planeta, como nunca tivemos. Meu Deus, o mundo está louco. O mundo está perdido, e quando a gente vê isso, a gente volta no livro A Gênese
quando diz que os problemas da transição, o que é? São as convulsões ideológicas. Então eu olho para trás e digo, é isso. Quando o Apocalipse fala das estrelas que caem, as estrelas que caem, não são as estrelas do céu, mas as estrelas que estão do poder, elas caem, as estrelas vão cair. Quando fala de terremotos, maremotos, são as convulsões ideológicas que acontecem nesse nosso período, que essas entidades perturbadoras promovem na nossa sociedade. Esses espíritos, quando encarnam no planeta, trazem ideias profundamente perniciosas e balançam os alicerces da humanidade, como se querendo que nós decidíssemos, afinal, o que é que você deseja, Marcial? Você deseja ir ou você deseja ficar? Qual é a sua decisão? Porque se nós fôssemos evoluir debaixo de uma campânula de vidro, nós não saberíamos se somos bons ou não. A melhor forma de nós sabermos se somos bons, Maécio, é nos expondo aos perigos que a vida tem. Eu preciso rentear com o mal para que eu consiga dizer se eu sou capaz ou não de resisti-lo. Existe, portanto, 5 razões pelas quais esses espíritos perturbados ingressam no planeta, invadem a nossa humanidade e se fazem pertencentes ao nosso período que vivemos. Assim como os dedos da minha mão, um é diferente dos outros 4, então uma das razões se prende a eles e as outras se prendem a nós. Qual a razão para eles virem? Ora, qual é a razão? A chance do progresso, a oportunidade de que se modifiquem, porque a janela da transição, ela vai acabar, ela vai fechar. E se eles não vierem, eles terão perdido essa oportunidade de se renovarem. Então é necessário que essas entidades venham. E o mundo espiritual, portanto, permite a encarnação coletiva desses espíritos, que aqui vêm para quê? Para promover o seu processo de mudança. Se um deles mudar, ótimo. Então eles vêm para que eles possam mudar. E alguém pode dizer, puxa, mas e nós, né? Não dava para eles não virem, para a gente ficar sem estar com eles? Olha, a resposta para isso é, nós somos muito parecidos com eles em termos evolutivos. Se eles não nos influenciassem, nós não seríamos sujeitos às suas interferências. Então essas entidades vêm para saber quem nós somos, para revelar o que existe no interior do meu coração. E existem 4 atitudes que nós podemos tomar diante dos perseguidores do mal, daqueles que são maus. Primeiro, eles trazem as ideologias mais loucas do mundo e nós achamos lindo. Nós achamos lindo. E nós nos ligamos a eles. Nós não somos este grupo, mas nós nos ligamos a eles, nós nos vinculamos a eles, nós criamos laços. E quando nós vemos, nós estamos inseridos nas suas propostas, na maneira como eles propõem o desrespeito ao meio ambiente, a construção de uma sociedade desigual, a proposta de uma sociedade sem Deus, a proposta de uma vida promíscua. Então, essas ideologias, elas fazem eco em nós porque nós temos um pouco disso. Então, ajuda a nos revelar para que a espiritualidade possa saber a qual tribo nós pertencemos. Se nós somos ainda espíritos fragilizados ou não. Segundo, é para saber se eu tenho um segundo tipo de conduta, que também é perniciosa. É aquela postura na qual, vendo os desequilibrados, os perturbadores da sociedade, os que promovem o mal, os que promovem o crime, o desequilíbrio, nós, olhando esses que delinquem, dizemos:
Não tem jeito. Só matando. Quando eu acho que a solução do mal é matar as pessoas que assim se comportam, é porque eu não conheço da vida imortal. Porque esse indivíduo desencarna e volta, às vezes até mais revoltado. Então, essa proposta do extermínio daquele que pensa diferente de nós revela a infantilidade das nossas almas. Então, esse segundo grupo também acaba se revelando quando nós apresentamos na nossa sociedade uma série de desequilíbrios. Terceiro grupo são os chamados desistentes do bem, aqueles que dizem, isso aqui não tem mais jeito não, o mundo já acabou, não sei nem por que vocês fazem isso, é largar de mão, tem que largar, deixa, porque você trata um, amanhã tem 10, isso não tem mais solução, não tem mais. Então as pessoas desistem do bem. E quando nós vamos no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, versículo 12, nós encontramos uma frase do Cristo que diz assim: e por ser grande a perversidade do homem, o amor de muitos se esfriará. Somos todos nós quando desistimos do bem, achando que o bem não vai mais vencer. Esta é o terceiro grupo. E tem o quarto, que como vocês podem ver é bem pequenininho. Então, esse grupo se aliança com o primeiro, se aliança com o segundo, se aliança com o terceiro, mas se aliança com o quarto também. O quarto grupo é formado por aqueles que sabem que não tem a possibilidade de mudar ninguém, Marta. Não temos. O máximo que podemos fazer é mudar a nós próprios. E é descobrir que é vivendo com o outro que eu vou aprender a ser melhor. Ai, mas aí eu não vou mudá-lo. O meu objetivo não é mudá-lo. O objetivo é que eu saia da minha indiferença, de ver o outro, esse é o problema dele. Mas quando eu saio da minha indiferença para ir ao encontro do outro, eu estou me desenvolvendo. E quando falo ir ao encontro do outro, preocupado com o outro, não pensemos isso apenas em termos sociais, pensemos isso em termos familiares, porque eu posso ter dentro da minha casa este que eu preciso cuidar, ouvir, partilhar, às vezes diminuir a velocidade do meu passo para que eu consiga conduzi-lo. Em O Livro dos Espíritos, questão 583, Allan Kardec pergunta aos espíritos se os pais que fazem tudo pelos filhos e os filhos enveredam por um caminho diferente, se eles são culpados pelo caminho que os filhos tomam. E a resposta é: se os pais fizeram tudo o que deveriam ter feito e não desistiram de seus filhos, e eles tomam o caminho equivocado, a responsabilidade é dos filhos. Mas é necessário que nós não desistamos deles, porque se nós desistirmos deles, nós automaticamente assumimos parcela de responsabilidade nos equívocos do outro, conforme o item 19 do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala que quando nós desistimos do outro, nós desaceleramos a evolução dele. Mas quando eu não desisto, eu gero nele uma necessidade de compensar o bem recebido, mas que ele foi ingrato. Então ele se sente comprometido a avançar. E a gente precisa fazer esse processo de mudança. Então, aceitar e compreender que esses desafios estão dentro do lar é um outro desafio muito importante para as nossas vidas. Neste quarto grupo, presumo que estamos todos nós, que estamos aqui nesse domingo para poder fazer um trabalho dessa natureza, porque estamos preocupados com a mudança do planeta. E nessa oscilação do pêndulo, nós temos a chegada do materialismo, a chegada das doutrinas espiritualistas, o espiritismo aqui no meio. Depois a chegada dos espíritos perversos.
E temos também aquilo que Godinho nos falou ontem, a chegada da geração nova, que virão para dar o suporte no processo de transformação, porque sozinho vai ficar difícil para a gente. Então, evidentemente, nós vamos ter que fazer uma mudança nas nossas vidas, em que nós teremos que identificar efetivamente que na nossa sociedade existirão companheiros que virão para auxiliar a tarefa. Mas o livro A Gênese, quando fala sobre a geração nova, diz que eles virão aos milhares. Ele não diz que virão aos milhões. Porque se eles vierem aos milhões, eles farão o trabalho e não nós. E não é esse o objetivo, Maria. O objetivo é que nós façamos. Então, eles vêm aos milhares para apontar o rumo e nos tutelar. Mas quem vai fazer o efetivo trabalho de transformação do planeta somos nós, Manu. Somos nós. Não é, na verdade, eles que vão vir para resolver o problema. Não, somos nós. Quem quebrou vai consertar. Quem sujou vai limpar. Tem que existir isso. Então, eles vêm para nos apontar esse processo. Depois desse quarto sinal, vem o quinto sinal. E o quinto. O materialismo sozinho não é capaz de fazer muita coisa. Os espíritos perversos sozinhos também não são capazes de fazer muita coisa. Mas quando juntos os dois, dá. Quando você pega uma sociedade materialista e você, nesta sociedade materialista, apresenta lideranças perversas, você desequilibra o tecido social, e aí nós vamos encontrar o avanço do processo de perturbação que a nossa humanidade atravessa. Naquela mensagem lá de Obras Póstumas, do 21º parágrafo, existe um texto muito interessante. Essa mensagem era de 1866, dia 25 de abril de 66. E ali, nesse parágrafo 21, ele fala de 4 características da transição planetária. Primeira característica: os suicídios cresceriam de uma forma extraordinária. Estão crescendo? Segundo, cresceriam tanto que as próprias crianças se suicidariam. Está acontecendo? Terceiro, a loucura apresentaria índices nunca antes imaginados na história da humanidade. Está acontecendo? E quarto e último, não sei se isso vai ser traduzido certo, mas vamos lá. Lá diz assim: e muitos, antes mesmo de encontrarem a morte, estarão riscados do número dos vivos, ou seja, estarão eliminados de dentre os vivos, como se fossem verdadeiros zumbis. Mas esses zumbis não são os zumbis do cinema. São aqueles que vivem, mas estão totalmente dominados pelos seus vícios. Nós hoje conhecemos algumas regiões das grandes cidades, marcadas por uma concentração grande de pessoas em processo de alienação quase que absoluto, num processo de ruptura completa com o sentido e o propósito da vida. Vivem como se fossem verdadeiros zumbis. E nessa janela do chamado império das imperfeições, é a convulsão da nossa sociedade perdida nos vários transtornos mentais, nos desequilíbrios, no afrouxamento dos laços de família, no avanço do materialismo, no crescer dos processos de suicídio, no desinteresse do amor nas relações entre as criaturas, e todo um mar de sofrimentos imensos que a nossa humanidade experimenta. Este é o sexto sinal. E aí vem o último. O sétimo sinal é a migração planetária. Tivemos o sexto, o sétimo, a migração. A migração planetária não pode ser vista por nós como uma punição,
como um castigo, porque não são filhos não amados. Esse fenômeno é um fenômeno natural do processo evolutivo. Quando os espíritos não são capazes de aproveitar o processo de desenvolvimento da nossa sociedade, eles naturalmente e por amor são retirados para comporem uma outra sociedade na qual terão a chance de refazerem os seus valores. E a partir dessas experiências, Kate Bianco, nós podemos fazer o nosso processo de desenvolvimento que a Terra não foi capaz de nos oferecer. Nós não conseguimos, a Terra ofereceu tantas oportunidades, mas eu não consegui. Você não conseguiu? Não, eu não consegui. Então, uma leva de espíritos são retirados do planeta para construir uma outra sociedade. E eu vejo no movimento espírita uma preocupação muito grande com medo de migração. Eu já vi assim, muitos espíritas, ai meu Deus, eu vou migrar. Eu preciso fazer tudo certo, não, eu vou migrar. Nós não temos o perfil dos que migram. No item 27 do livro A Gênese, no capítulo 18, no primeiro parágrafo, no finalzinho do primeiro parágrafo, você vai encontrar uma frase que diz quem é que migra do planeta. Migrarão do planeta somente os maus que não são sensíveis ao bem, os maus não tocados pelo bem. Nós não somos os maus não sensíveis ao bem. Nós podemos ser maus sensíveis ao bem. Porque a gente faz o mal, aí a gente chora, se lamenta, aí faz de novo, né? Mas pelo menos a gente sente que não deveria estar fazendo. Já é um progresso. O mal não tocado pelo bem é aquele que diz, eu fiz, gostei do que fiz, não tenho remorso e farei de novo assim que puder. Não parece ser uma característica nossa. Então, esse medo de que nós venhamos a ser migrados da Terra para iniciar num outro planeta a história de uma nova civilização, começar tudo do zero, começar a construir pirâmide, redescobrir o teorema de Pitágoras. Essa não é, em princípio, uma tarefa que está reservada para nós. Nós não somos esse grupo. Que grupo nós somos? Nós podemos ser os maus tocados pelo bem. Os maus tocados pelo bem aparecem lá na mensagem, quando fala sobre, na mensagem de Obras Póstumas, quando fala sobre esses espíritos, ele fala lá o que vai acontecer com eles. E Kardec traz, também nesse item 27, no parágrafo 1º, mas lá na outra mensagem fica mais claro como é a dinâmica. Então ele diz o seguinte, que os maus não tocados pelo bem migram do planeta. E os maus tocados pelo bem migram no planeta. De que forma? Deixando as sociedades mais avançadas para dar um contributo nas sociedades mais atrasadas. Longe de mim querer assustar alguém. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, último item, último parágrafo. Lá está dito assim: e aqueles que não recuarem diante de suas tarefas, o Senhor lhes reservará os postos mais difíceis na grande obra de regeneração da humanidade. Será que os postos mais difíceis serão viver em Lucerna? Contemplando o lago?
deve ter algum lugar no planeta que está precisando de mais. E não estou dizendo, o meu tempo acabou, e não estou dizendo com isso que nós, obrigatoriamente, vamos ter que reencarnar para trabalhar espiritismo. Muitos de nós, sim, muitos de nós renasceremos espíritas, sim, muitos de nós, mas muitos de nós não. Por quê? Porque o espiritismo não é a única fronteira do bem. Então, alguns de nós nasceremos muçulmanos para adoçar o islamismo. Muitos de nós nasceremos católicos, seremos, de repente, sacerdotes dentro da igreja católica, dentro da igreja protestante. Outros nem nascerão no ambiente religioso, nascerão, no ambiente filosófico, nascerão na ciência, serão médicos para impulsionar uma ciência com uma visão mais espiritualista. Outros de nós nasceremos nos espaços da educação. Pense o que a gente pode fazer se nós renascermos com um sentimento inato da ideia. Muito obrigado. Já tinha acabado. Isso chama-se acréscimo de misericórdia. Vamos lá. Então, o que a gente percebe nesta hora? Que nós poderemos ser convocados para outros flancos de trabalho, outros flancos, onde a gente pode desenvolver outras possibilidades em outros lugares do planeta. Estamos aqui nos encharcando da verdade espírita para que isso nos seja um conhecimento inato numa próxima existência. E a gente precisa aproveitar esta oportunidade. Nós vamos aproveitar essas oportunidades não somente nos apropriando do saber espírita, não apenas tendo a leitura meticulosa dos princípios espíritas, mas pela intensidade do amor que nós devotarmos uns aos outros. O amor dentro do lar, em que eu tiver a capacidade de entender que eu preciso amar a família que Deus me deu, os filhos reais que eu tenho, a minha mãe real, o meu pai real, marido e esposa reais, porque nós não podemos viver numa fantasia de querermos que as pessoas sejam aquilo que a gente idealizou. É preciso que nós aprendamos, por aquilo que a doutrina espírita nos dá, termos a condição de nós, de fato, descobrirmos o sentido que a doutrina espírita nos traz de amor. Então, é amor nas nossas relações, afeto. O outro não é perfeito, mas eu também não sou. Uma das coisas mais belas na criatura humana é amar aquilo que é imperfeito. Eu sei que ele é imperfeito, mas eu amo mesmo assim, das imperfeições que ele tem, porque eu também não sou. Então, esse dom de nós nos amarmos, de nós nos querermos e de nós vencermos a nossa pequenez, é o grande atributo que a gente veio buscar. Nenhum de nós tem garantia de que seremos espíritas na próxima existência. Então, nós temos que nos esforçar para isso, para que a gente execute o melhor possível no tempo que nos resta. A transição planetária não sabemos quando vai acabar. No item 267, no parágrafo 8º do Livro dos Médiuns, Allan Kardec diz que toda previsão com data marcada tem indício de mistificação. Esqueçam 2019, 2039, 2049, 2057, esquece. O livre-arbítrio do homem pode interferir nesse processo. Então, é muito importante que a gente tenha a condição de garantir a nossa ida para o mundo de regeneração. Nós temos todas as condições para ir. Gente, nós temos todas as condições. Nós temos. Nós precisamos fazer valer de fato as nossas possibilidades. Muito provavelmente, nós não iremos migrar da Terra, mas a gente vai migrar para algum outro lugar. Isso é inevitável. A Terra está clamando por socorro e não faz sentido ficar todo mundo aglomerado num lugar só. A lógica nos dita que nós estamos todos juntos para nós aprendermos e depois nos espalharmos.
como o sangue que pulsa de um coração para se espalhar sobre todo o planeta, levando em cada hemácia que somos nós o oxigênio do amor, para que a gente consiga alimentar um corpo que está doente. Então, nós estamos agora no momento mais adequado para que a gente decida o que é que nós queremos da nossa vida. Nós estamos com o passaporte para o mundo de regeneração. Nós temos o passaporte nas nossas mãos. Mas o que é que falta para nós? Falta a gente conseguir o carimbo desse passaporte para a gente carimbar. Valeu! Agradecemos imensamente ao nosso estimado palestrante Jorge Lahar pelas suas valiosas reflexões e inspirações dessa manhã. Nosso sincero reconhecimento pela sua dedicação. Vai levar o carimbo. Já estava aqui empolgado. Fica para a próxima. Vamos lá. Pela sua dedicação e seu trabalho incansável em prol da divulgação da doutrina espírita. Para quem o conhece, sabe. Muito obrigado, Jorge Lahar. Salve de palmas. Para aqueles que desejarem, podem rever as nossas palestras no YouTube da Fé Suíça. Então, quem estiver aí pensando em como carimbar esse passaporte, tem a opção de ver uma segunda vez, uma terceira, uma quarta, e assim sucessivamente. Vamos agora para o nosso almoço. Todos aqueles que quiserem poderão fazer uma fila, pegar o seu almoço e depois pagar aqui no caixa, né? Se você, por acaso, acontece, ontem almoçou e esqueceu de pagar, hoje é o momento de fazer esse aporte, né? Tá bom? Os cafés, as bebidas, todos estão fora do preço que a gente indicou no nosso congresso. Nós retornamos às 13h50 para a continuidade do primeiro Congresso Espírita Europeu, terceiro Congresso Espírita da Suíça. Esse evento está sendo transmitido pelo canal do YouTube da Fé Suíça e do SEI e pela Rádio Fraternidade. Bom apetite! Beleza. Ali. Esse aí.